A minha história é um pouco diferente dos demais, porque quando iniciou a guerra, a minha família não era perseguida, mas ele aos poucos foi protetor de outras pessoas. Meu pai entendeu que tinha que fazer isso. A guerra iniciou em 1939, eu tinha 1 ano, nasci em 1938. Na Holanda, na verdade, iniciou a guerra só em 1940, já tinha 2 anos. Mas a parte inicial eu não podia me lembrar de nada, e também na Holanda o início foi bastante mais tranquilo, por poucos combates. E meu pai, ele trabalhava num órgão do governo que cuidava de rios e canais, e ele cuidava das comportas. Então, quando o alemão invadiu a Holanda, eles prenderam todos os homens acima de 16 anos. Eles levavam muitos para a Alemanha para trabalhar nas fábricas de armamento, outros trabalhavam para eles dentro do país mesmo. Mas o homem, em geral, não era livre, a não ser que pessoas essenciais, médicos, pessoal do hospital. E meu pai também ganhou essa carteira de liberdade porque o alemão precisava da navegação na Holanda também. Ele fez um esconderijo no sótão. Na nossa casa tinha 2 pisos, na parte de cima do telhado, aqueles telhados tipo holandeses, bem com tudo. Ele fez embutida na parede e fez um esconderijo lá. Fez um outro esconderijo na nossa despensa, na cozinha. Nós tínhamos uma despensa, tinha uma escada que descia para a parte de baixo da casa. Ele fez na porta que abria para descer lá, ele fez um armário atrás que era giratório, então ficava escondido. Quem abria a porta era um armário e não um lugar para entrar. E fez um outro esconderijo que ele se sentia mais seguro, embaixo da pia da cozinha. Ele cavou um buraco por baixo, então a mãe botava as panelas em cima, levantava uma tampa e o pai descia lá para baixo. A partir de 43, quando começaram a se formar os exércitos aliados, então vieram os americanos, ingleses, canadenses. Eles começaram primeiramente a sobrevoar a Holanda para largar bombas na Alemanha. E então os alemães derrubavam esses aviões, tentavam derrubar quando eles passavam por cima da Holanda. Naquela época ainda eram aqueles aviãozinhos que voavam baixo, não eram esses jatos modernos que tem hoje. Então os aviões voavam bastante baixo. Numa primeira oportunidade que derrubaram atingiram um avião de um piloto canadense, meu pai viu que ele saltou de paraquedas e caiu na nossa região perto do rio. Meu pai correu lá e chegou antes dos alemães, porque eles queriam pegar os pilotos sempre para saber a estratégia de guerra. E levou para a nossa casa, escondeu na nossa casa. Os alemães chegaram atrasados e não acharam ele. Depois, mais adiante, meu pai se alistou num exército chamado subterrâneo, que eram pessoas que, como ele, tinham liberdade para vir e ir. E eles formavam então um tipo de um exército para proteger outras pessoas, para fazer estratégias contra os alemães. Depois ele escondeu mais 2 pilotos ingleses, também tinham caído de avião, e o pessoal desse grupo dele levou para a nossa casa, porque nossa casa era... O lugar também era estratégico, era um pouco para fora da cidade, então era um esconderijo que eles achavam ideal. Então nossa casa era usada para isso. Depois eles pegavam esses soldados e levavam embora. Eles davam um jeito de evacuar eles e mandar de volta para a terra deles.
Quando os alemães começaram a perseguir os judeus na nossa região, meu pai também logo foi atrás, que ele tinha conhecimento de pessoas que moravam, que eram judeus na nossa cidade. Ele foi lá e essas pessoas já estavam a perigo e ele transportou essas pessoas para nossa casa. Até foi uma fase muito difícil porque os homens não podiam aparecer, eles estavam escondidos. Então ele tinha uma moto e na moto ele tinha uma bandeirinha dos alemães, eles conheciam já que ele podia andar livre. Mas então ele foi lá, pegou essas pessoas, botou na moto. Os homens eles vestiam de mulher para não aparecer como o homem que estava com ele. E ele foi trazendo eles, eram duas famílias, uma família com 2 filhos e uma família, um casal que não tinha filhos. Eles então ficaram na nossa casa algum tempo, até que mais adiante meu pai, ele também andou fazendo uma sabotagem no navio que os alemães tinham encostado no rio lá. E ele não sabe bem, mas ele foi reconhecido como inimigo. Eles começaram a perseguir. Por sorte ele foi avisado com antecedência, ele teve que se esconder. Perdeu totalmente a liberdade. Dali por diante a nossa casa virou um inferno. Os alemães começavam a chegar na nossa casa, vinham grupos totalmente armados, aqueles exércitos do SS que chamava, que eram os mais perigosos. E chegava à nossa casa, invadia a casa, virava a casa para ver se tinha alguma coisa. Mas como o nosso esconderijo era muito bem feito, normalmente eles não achavam. Até tinha um esquema que o meu pai arrumou. Eu e meu irmão, nós estávamos mais ou menos da mesma idade. Ele nos treinou de como atender a porta quando eles vinham. Então a gente corria na porta e a minha mãe ia para a cama, deitava na cama de doente, e meu pai se escondia no buraco da cozinha. E então nós ia na porta e dizia: papai está viajando. A gente não esperava nem se perguntar o que eles queriam. A gente não entendia mesmo. Ia dizendo: papai está viajando. O holandês eles entendem, assim, o alemão normalmente entende. E eles entravam igual, empurravam a porta e chegavam. Quando chegava na mãe, via a mãe doente na cama. Eles davam uma voltinha na casa, mas nunca acharam nada. As famílias estavam escondidas na parte de cima da casa. E assim foi se levando até que mais adiante, quando foi formado um exército muito forte, o americano resolveu invadir a Europa. A nossa região ficou muito perigoso e os alemães recuaram atrás do rio, não moravam bem na beira do rio, recuaram atrás do rio, bombardearam as pontes para ninguém e ficavam esperando os aliados que vinham no sentido da Bélgica invadindo a Holanda. E começaram então os combates, também por aéreos, bombas na nossa região, e a nossa casa ficou muito perigosa. Os judeus foram evacuados pelo exército subterrâneo que a gente tinha lá, e conseguiram sair da região, mas nós ficamos. Nós então, quando iniciaram os combates mais fortes, meu pai achou um bunker lá, que estava desocupado, na beira do rio, e nos levou tudo lá para dentro desse bunker. Por sorte, minha mãe também tinha preparado bastante comidas, leite em compotas e coisas assim. E nunca me esqueço da noite que a gente, bem no calado da noite, a família toda foi lá para aquele lugar lá. Era um buraco que tinha na terra, todo em cimento, em aço e cimento armado. E entramos lá para dentro. Ele era bem escondido também. Ele tinha entrado numa porta que tinha grama em cima, e nós escondemos lá dentro.
Depois de algum tempo, sofremos a enchente, ficamos dentro d'água, nesse nosso esconderijo, mas meu pai depois conseguiu achar umas tábuas que vieram boiando pelo rio, conseguiu fazer um elevado para a gente subir em cima. E assim fomos levando até que os combates começaram a cada vez aumentar mais, e até que uma noite nós já não tínhamos mais comida nem bebida. Meu pai resolveu sair do esconderijo de noite para tentar pegar água nas casas que estavam perto. Ele tinha que caminhar uns 500 metros para chegar nas casas para tentar conseguir água. Quando ele saiu, ele foi descoberto pelos alemães, atiraram nele, mas por sorte não acertaram e vieram então, para nosso esconderijo, descobriram o nosso local e foram lá averiguar se realmente o que tinha lá, se a gente estava, se tinha arma. Nos avisaram tal que na parte, isso era de noite, na parte da manhã, às 6 horas da manhã, nos embarcar num navio que ia passar lá e ia nos levar para a Alemanha, para os campos de concentração. Nisso, meus pais ficaram apavorados, porque era morte segura. E meu pai, mais tarde da noite, ele resolveu tentar ir lá buscar água de novo. E ele foi, e quando conseguiu chegar nas casas lá, ele foi preso de novo lá. Só que quem estava lá já era o exército dos aliados. E o exército foi até lá, por baixo do fogo, e nos tirou de dentro desse bunker lá. Eu me lembro que foi carregado nos ombros dos soldados, porque tinha que passar por dentro d'água. E nos levaram para um outro lugar, onde os aliados já tinham liberado, já não tínhamos alemães, e nós ficamos então escondidos com outras famílias lá. Essa aqui é a Holanda toda, aqui a Alemanha, aqui Bélgica. Aqui, bem nesse cantinho que era a nossa cidade. Pode ver que é bem próximo da fronteira alemã, e aqui é a Bélgica. Então aqui era um rio, onde aconteceu tudo nessa região aqui. Pode passar. Era bem aqui. A minha casa era aqui. Essa aqui é bem pequenininha aqui, a margem, mas era bem aqui. Aqui é o rio onde aconteceu tudo. Pode passar. A minha casa, vista mais de perto, aqui do lado do rio, o rio está aqui. A minha casa é essa aqui, onde eu morava. Esse aqui dá para ver melhor. Ó. Esse aqui era meu quarto e aqui em cima era o esconderijo. Então, depois da guerra, então, meu pai resolveu emigrar para o Brasil. Nós viemos primeiro para Rio de Janeiro, depois aqui no Sul. E eu depois fui praticar esporte, como todo bom holandês, gosta de água. Então, fui naturalizado brasileiro. Mas adiante, a gente pode dizer que o que ficou disso tudo, ficou trauma de guerra. Nossa família, meus pais eram bastante traumatizados. A gente, criança, também não tanto, né? Porque a criança leva um pouco melhor, né? A coisa. Mas também tinha bastante, a gente dormia sempre muito com traumas, sonhava com a guerra, essas coisas. Mas mais adiante surgiu uma flor na minha vida. Foi uma tulipa holandesa. A tulipa é uma flor característica da Holanda. E surgiu uma mocinha aqui do interior que queria pintar uma tulipa. Aí foi uma pessoa conhecida e levou ela para mim, para mostrar para ela como é que era essa tulipa. E dali surgiu um grande amor. A minha tulipa, ela está aqui, levanta, querida. Tive 3 filhos e
e esqueci da guerra. Só me lembro nesses momentos, quando eu conto a história.